Bom dia, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos para mais um dia de devocional. Hoje uma palavra muito interessante no livro de Provérbios, na parte B aqui, no capítulo 28, versículo 13, né? B, é uma passagem bem pequena e ele fala sobre misericórdia pela confissão. E olha o que fala: mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Mas essa palavra é maior, ela começa no 13, ó. Quem tenta esconder seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Na grande verdade, o que esse devocional quer falar hoje, e o que Deus quer falar aos nossos corações, é que por mais que a gente tente esconder algumas coisas dentro de nós, muitas vezes quem acaba sofrendo é a gente mesmo, porque aquilo que Deus quer nos libertar acaba ficando preso porque a gente não consegue entender que só quando a gente fala algumas coisas é que a gente consegue ser liberto. Por exemplo, no começo da minha conversão, eu tive um encontro, né, assim com o pastor Esaur, e muitas das coisas que eu achava que era impossível falar para algumas pessoas, eu acabei falando para ele, e eu confesso para os irmãos que quando eu saí de lá, como aqui no devocional fala, quando você vai para uma viagem e leva uma mala, né, gigantesca e acaba não usando nada, foi totalmente desproporcional, porque você não precisava daquilo. Então era a mesma coisa que eu estava carregando, eu achava que aquilo era algo que não poderia ser falado, mas que quando eu falei, né, isso trouxe libertação em muitas áreas da minha vida e tirou um peso muito grande do meu coração. Então, isso é importante. Agora também uma coisa que é muito importante é com quem a gente falar, com quem que a gente deve falar. Nós precisamos entender. E o Espírito Santo, ele traz discernimento ao nosso coração. Por isso que nós temos que individualmente ter um bom relacionamento com Deus, porque quando essa mudança acontece dentro do nosso coração, a gente vai também encontrando coisas muito importantes. Por exemplo, no Salmo 139, no versículo 23 e 24, vamos achar ele aqui, ó, que a gente vai ver uma passagem muito interessante. É Salmo 139, vamos achar ele, que eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no outro aplicativo. Ó, capítulo 23 e 24, olha só. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado, ou vê se há em mim algum caminho mau, né? E guia-me pelo caminho eterno. Essa palavra, assim, Deus conhece o nosso coração, esquadrinha o nosso coração, e Ele sabe daquilo que a gente precisa. Então, quando a gente tem essa sensação de que precisa realmente falar algo, o Espírito Santo já sinaliza dentro de nós. E aí a gente precisa encontrar uma pessoa e pedir esse discernimento ao Espírito Santo para que essa pessoa que vá conversar com a gente, que a gente vá contar tudo isso, seja alguém de Deus, que fique esse assunto entre Deus, essa pessoa, né, e a oração que vocês vão determinar naquele momento, ou um plano, um propósito que vocês vão estabelecer. Porque muitas vezes Deus cura certas situações na hora, mas algumas outras precisam de acompanhamento, né? Cada um tem traumas, situações diferentes, mas é importante falar, né? É importante a gente falar sobre essas coisas para que a gente não fique carregando um peso, porque acaba e muitas vezes as pessoas nos magoam e a gente às vezes quer liberar perdão, mas não consegue. Por quê? Porque o problema está em nós, não está nas outras pessoas. Porque o próprio apóstolo Paulo falava que, né, o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. Então quer dizer que ele se condenava assim, de uma maneira na palavra, dizendo assim: olha, miserável homem que sou, né? Mas aí ele no final também dá graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Que um dia vai nos libertar desse corpo, né? E aqui esse corpo, essa carne, é uma natureza difícil de lidar, mas existe, né, em Deus um lugar que você consegue tirar essas mágoas do coração e nos livrar de tudo isso. E nós precisamos dos irmãos, precisamos de alguém para que a gente possa conversar e colocar isso diante de Deus, tá bom? Aqui no final desse devocional,
um texto aqui que também ele deixa frisado lá no meio, às vezes no começo, em algum lugar, uma frase importante, no final ele deixa uma frase entre aspas aqui: a graça de Deus nos dá um presente que não merecemos, e a misericórdia de Deus nos impede de receber um juízo que merecíamos, justamente. Porque a misericórdia de Deus se renova todos os dias nas nossas vidas, e graças a Deus por isso, que a gente pode encontrar a imagem de Jesus Cristo em outras pessoas, né? Porque Jesus Cristo veio nessa terra como a imagem do Deus invisível, né? E muitas vezes a gente procura, às vezes, encontrar, eu queria ver Jesus, mas muitas vezes nós vemos Jesus no comportamento, na ação de outras pessoas, né? Naquilo que eles têm de relacionamento com Deus, que transmite através do seu exemplo as libertações, salvação pela própria vida daquela pessoa, porque Jesus, não mais ele vive, mas Cristo vive nele. Então, às vezes, muitas vezes estamos distante porque a gente não consegue ter esse nível de relacionamento com o Espírito Santo a ponto também de trazer salvação para a vida das outras pessoas. E aí a gente precisa de algo. E para a gente precisar de algo, quando a gente necessita que precisa de algo, a gente precisa de pessoas. E aí quando a gente encontra esse momento e a gente abre o nosso coração, Deus libera esse perdão, né? Nos liberta disso e a gente consegue caminhar. Então a gente precisa de uma outra pessoa para a gente falar certas situações, não deixar isso gravado dentro de nós, e a gente coloca isso para fora, ora, e Deus liberta e a misericórdia do Senhor nos alcança. Tá bom, meus irmãos? Eu não sei se eu fui claro aqui, né? Mas é algo que tem que ficar no nosso coração, é assim, que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, mas que nós precisamos encontrar esse momento e a certeza que nós precisamos algumas coisas que estão dentro de nós precisa ser colocado para fora, e é que a gente precisa de alguém que realmente, um homem ou uma mulher de Deus, para que possa a gente colocar isso diante do Senhor, para que Ele possa trazer libertação para as nossas vidas, em algumas áreas que às vezes a gente acha que não está preso, mas a gente acaba estando. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, irmãos, que vocês continuem sendo bênção e luz por onde vocês passarem, que essa palavra possa alcançar o seu coração e que você possa tomar uma ação que possa mudar a sua vida, a sua família, a sua casa, onde quer que você esteja, tá bom? Não, são tantos lugares que às vezes a internet pode alcançar. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, um excelente domingo, um dia abençoado para vocês, uma semana próspera de muito sucesso, que Deus possa realmente dar a vocês, cada um, aquele desejo do coração de vocês, que o Senhor possa realizar em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus.